Professor, eu sempre tive um questionamento que eu quis sempre entender. Animais têm karma, professor? Por que sofrem? Vamos explicar. Oxa, que pergunta maravilha, né? Animais e karma. Tá. Os animais, eles não têm o karma em si, tá? Você pode enquadrar ele como karma? Pode. Mas tenta enquadrar ele como experiência, porque o nível de consciência dele não faz com que ele consiga raciocinar o que ele fez ou deixou de fazer. Exemplo. Eu tenho aqui uma onça. E eu pego e falo o seguinte para a onça. Onça, você matou 50 coelhinhos. 50 coelhos. E como é que vai fazer isso aí? Você teve essa experiência de onça e matou 50 coelhos. Agora, nessa outra vida, você vai ser um coelho. Tá certo? Só que assim por diante, os espíritos, pelo que eu entendi, não é a verdade absoluta, tá? É pelo que eu entendi, questionando o plano espiritual, tá? Não quer dizer que foi Jesus que veio aqui e falou para mim. Estou falando questionando e tentando cruzar informações do plano espiritual. O que eu entendi foi o seguinte, que tem um ciclo. É um ciclo. Então, esse ciclo, ele faz assim. Em um período você vai ser peixe. No outro você vai ser um carnívoro. No outro você vai ser um onívoro. Então, um você vai ser peixe, vivendo embaixo da água. O outro você vai ser carnívoro, vai comer um monte de bicho. O outro você vai comer mato. O outro você vai ser um bicho que come os dois. Que ele vai comer os dois, não é só vegetariano, vegetal, ele vai comer uma outra. Depois o outro você vai ser outro bicho, você vai ser um morcego. E depois o outro você vai ser uma formiga, um inseto. E depois o outro você vai ser, sei lá, eu tô chutando aqui, mas não entendam que essa tem que ser a ordem, tá? Pode ser um insetinho antes, depois passar para outras e assim a gente fazendo o ciclo que tem. Esses ciclos que tem, ele tem como regra. Então, tipo assim, a onça, ela foi projetada, o robô biológico onça, ele foi projetado para comer animais vivos. O urubu foi projetado para comer animais mortos. Como que eu vou falar para a onça que ela tem karma para pagar se ela foi projetada para comer carne? Seria mais ou menos o seguinte, o ser humano aqui hoje, eu fui projetada para comer carne. E nós fomos projetados só para comer carne. Não posso comer mato, não posso comer mais nada, não posso comer arroz, só carne, só carne. Eu sou uma onça. E aí o que acontece dentro disso daí? Você vai comer a carne. Ah, eu gerei um monte de karma. Onde se viu, matei um monte de bicho para morrer. Meus queridos, não é assim que funciona. São ciclos. E por que o ser humano pode comer tudo de tudo? Porque o ser humano, ele já fechou o ciclo completo e agora ele está no outro nível, que é o nível de escolha. Agora o ser humano pega e fala, não, peixe eu não vou comer. Não, carne eu não vou comer. Não, mato eu não vou comer. Ah, eu vou comer inseto. Ah, você vai selecionar o que você vai fazer. Você vai falar assim, esse aí eu acho que é mais honesto comer inseto do que o coisa. Você acha que uma formiga não tem inteligência, não tem vida, não sofre. Pega uma perninha de uma formiga assim, arranca dela, você fica vendo ela pegando, sofrendo. Tira uma asinha de uma formiga, você vai ver o sofrimentinho dela. Você vê o bicho como sofrimento. Ah, eu sou vegetariano porque eu vejo o bicho. Olha que lindo, né? Você pega aquele tubo desse tamanho de proteína, é tudo de inseto.
Você pega o inseticida, mata tudo quanto que é barata na tua casa. Você pega, então você é um falso. É uma falsidade muito grande. Não, mas os animais sofrem mais. Não, quem que é você para saber quem que sofre mais ou quem sofre menos? Até a planta sofre, meu filho. Você aceita comer o peixe porque você não escuta ele gritando quando ele vai morrer. Você aceita comer o mato porque você não vê o mato gritando, esperneando lá, falando assim, ele tá me matando. Não. Você aceita comer o insetinho porque você não escuta ele, porque já está processado, já está pronto. Então não venha me falar que é evolução parar de comer bicho em vez de comer outras coisas. Não é bem assim que funciona. A evolução vai acontecer quando você comer energia, quando você se alimentar de energia. Quando você chegar e comer um grãozinho de arroz assim num dia e aquilo te alimentar e não te deixar sem energia e te deixar purificado, aí eu falo pra você, agora você está evoluído, hein? Você conseguiu transformar seu corpo e teve a exaltação que precisava ter. Até então, não, nós fomos projetados para isso. Então os animais não têm karma. Mas professor, eu vejo gente se judiando de animal. Tem gente que bate no animal. Tem gente que faz isso daí. Tudo para os animais entra como experiência, tá? Tem alguns animais que levam alguns sentimentos, sim, quando está no fim da evolução do animal para ele se transformar um outro espírito mais evoluído. Tá? Exemplo, para ele se tornar um espírito já humanizado, por exemplo. Que a hora que humaniza e dá esse direito de escolha, ele volta, parece que ele volta a regredir, volta a virar um dó do borogodó. Mas o que acontece é o seguinte, os animais eles têm experiências, eles vão coletar essas experiências. Um exemplo, eu tenho um exemplo, tá? Não é isso que acontece, tá? Pelo amor de Deus, não é assim que acontece, mas eu vou dar um exemplo. Até acontece, mas lá na frentão, mas muitos milhares de anos lá na frente. Mas vou dar um exemplo como se fosse trazendo para o presente, fazendo uma analogia, uma ficção científica. Tá ali um cachorro, tem lá um canil onde os cachorros tudo tá sofrendo. O dono bate, o dono espanca, o dono arrebenta, o dono mais judia demais. A Matrix, que também rege os animais, a Matrix vai falar assim, poxa, esse animal já teve uma experiência de sofrimento. Eu não posso fazer-lo experienciar outro sofrimento. Vou fazer ele experienciar uma bonança agora, um carinho absoluto, um amor sem fim. Então agora você vai entrar como um gatinho da casa da fulana que é hiper super milionária e que não vai te largar pra nada. Ela vai levar você pra onde for. Ou que seja um cachorrinho, que seja outro cachorrinho, mas o cachorrinho da mulher é mais tratado melhor do que qualquer um, até o presidente da República. Ele tem uma certa compensação, certo? Inclusive, é também por isso que a quantidade de gatos e cachorros no planeta aumentou muito, justamente porque o amor dos seres humanos com esses animais, pela proximidade já espiritual, faz com que você tenha um amor e você está fazendo a compensação do sofrimento que ele teve durante a vida deles inteiras. Ok? Joia. Por isso também que o nível de consciência de um gato e de um cachorro é superior. Porque o nível de evolução de um espírito está na consciência e não no tamanho. O espírito do elefante é maior do que o outro. Não, meu querido. O espírito é o conhecimento. Se o elefante é um dos animais mais inteligentes do planeta e mais sentimentais do planeta, o nível de consciência dele é grande. Tá? Não é o tamanho do bicho que vai fazer ele ser mais ou menos. Às vezes um hipopótamo é menos do que um gatinho. Tá? Mas como que o espírito coube lá? Tenta imaginar que o espírito é o ar, filho. Não é assim. A consciência não é assim que você faz. Eu vou fazer. Não. Ele junta e se separa. Diz alguns estudos que eu vi que inclusive até o dos animais, depois das experiências, voltam tudo para a essência, para a matriz, né, para Deus, voltam tudo para Deus
e depois Deus solta eles de novo. Então ele pega e volta e bota de novo e vai. Aí, no caso, esse ciclo ele teria uma certa influência, certo? Chega num ponto que volta tudo para Deus, agora que ele tem experiência, já tem um mínimo de consciência, já experimentou várias situações, agora você volta para mim, Deus, e eu vou te processar para você se transformar em um humano. Então seria mais ou menos o seguinte: o humano seria uma pizza. O humano é uma pizza. Mas para eu fazer a pizza, eu preciso da onça, que vai ser a farinha, do coelho, que vai ser o queijo, da borboleta, que vai ser o extratomate, do sei lá o que, da barata, que vai ser a azeitona, e assim por diante. Junto tudo em Deus, que é na centelha divina, volta todos para a centelha divina, da centelha divina ele pega e gera o humano, porque agora o humano não vai ser criado sem nada, porque vocês acham que é intuição humana, o ser humano nasce com intuição, você acha que Adão e Eva nasceu sem intuição nenhuma? Adão e Eva teve fome, essa fome veio da onde? Da experiência anterior. Então essa evolução, essa coisa do espírito, ele é muito complexo, gente. Ele não é assim uma coisinha só, vai, nasce, assopra, e tá, tudo bem, Deus assoprou, mas Deus assoprou o quê? Deus assoprou essa coletânea, que ele misturou tudo, fez um shake nervoso aqui, falou, isso aqui é uma vitamina nervosa, vai lá, joga no ser humano. Pá, agora outra experiência. Depois dessa experiência, vamos para outra experiência, vai, agora vocês vão tudo para um corpo de ET. Agora de corpo de ET, vocês vão tudo para um corpo de arcanjo. Sei lá, tô chutando balde aí, tá? O universalista é assim, a gente tem que deixar fluir a nossa cabeça. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.